Olá, como vai você? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui muito felizes, alegres com a tua presença, sabendo que és muito especial para Deus e hoje não é diferente. Deus, Ele tem bênçãos para você. Fique ligadinho, não saia daí. Lembrando que não posso deixar de te agradecer porque tens estado aí conosco todos os dias. Você que tem inscrito no canal, olha, muito obrigada. Obrigada a você que mesmo não tendo inscrito, mas está aí também, ouvindo, assistindo as mensagens. E creia, não vem de mim, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? E hoje, com o tema, as tuas orações têm alcançado os céus? Vamos lá para um momento em que você possa estar se inscrevendo no canal, curtindo, já se preparando para compartilhar a mensagem de hoje. Fique à vontade. A casa é nossa, é de Deus. Porque se aqui, aí, não for chamado templo do Espírito Santo, de nada adianta. Portanto, que o nosso Deus, o nosso grande Deus, através do seu Espírito Santo, possa estar se sentindo bem acomodado aqui e aí, aqui no meio de nós. Lembrando que a palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estará presente. Portanto, Ele está presente no meio de nós. Posso ouvir um amém? E estaremos nesse momento aguardando aí a sua inscrição. Voltamos já. Posso ouvir um amém? Amém? Vamos lá para a palavra de Deus. As tuas orações têm alcançado os céus? Hoje, com a passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos do 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão nosso cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. E nós vemos essa belíssima passagem, onde aqui há já de imediato sentida uma presença de Jesus muito forte. Jesus ensinando aos seus discípulos como orar. E veja bem, nós vemos Jesus Cristo o tempo todo sendo um exemplo do reino de Deus. Nós sabemos muito bem que Jesus vem enviado por Deus para nos mostrar e nos conduzir ao reino de Deus. E Jesus, ele é aquele que ele vem na prática. Tudo de Jesus é na prática. Jesus não é aquele que se coloca numa condição de simplesmente estar transmitindo uma literatura e para que nós possamos estarmos sendo instruídos dela. E Jesus faz, mas mais do que isso, Ele é a nossa literatura. Ele é a literatura de Deus, do reino de Deus,
de forma prática para as nossas vidas. E é assim que Jesus se coloca. E ali onde os discípulos, como diz aqui a palavra de Deus, e está nessas letras garrafais logo no início do texto, que gosto muito, me chama particularmente muita atenção, me diz: aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E nós vemos aqui que os discípulos estavam observando Jesus. E nesta observação, eles deixam que Jesus esteja orando, e quando é no final, eles fazem a pergunta. Ali, Jesus já está ensinando na prática. É um ensino tão aprofundado nele mesmo que atrai a atenção daqueles que estão próximos. Atrai de tal forma que deseja fazer a mesma coisa. Então, ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo em tudo. Jesus Cristo, ele é aquele que veio para nos dar acesso direto ao reino de Deus. E a presença de Jesus traz o reino para perto de nós. A presença de Jesus atrai o tempo todo os seus discípulos a conhecerem a cada dia mais o reino de Deus. E quando um dos discípulos pede a Jesus para que os ensine a orar, é porque é algo que chama a atenção de uma forma tão gloriosa, de uma forma tão atraente, que eles desejam fazer a mesma coisa. Porque todo aquele que está seguindo após Jesus tem diante de si o maior exemplo de virtude, de caráter, de bondade, de amor na sua essência, e de uma maneira onde Jesus está. Os olhares daqueles que estão próximos a Jesus não conseguem se desviar para outro lugar a não ser para Jesus, porque ele é aquele que chama para si aquele que lhe é querido. Ele atrai Jesus o tempo todo. Ele não precisa fazer nada para atrair o homem. A sua vida em si, ela é aquela que atrai diretamente. É impossível quem está perto de Jesus não sentir a tua presença. Nem que seja para ficar incomodado com as palavras de Jesus, nem que seja para rebater em alguma coisa, como muitas das vezes os escribas e fariseus faziam, porque sempre queriam encontrar falha em Jesus. Mas aqueles que estão seguindo a Jesus, o que querem de Jesus é a cada dia mais ser imitadores dele. Porque imagine se no momento em que nós estamos orando ao Pai, que seja de forma individual ou que seja de forma coletiva, principalmente dentro de uma igreja, ou reunidos no lar, ou até mesmo na rua, onde pessoas se reúnem para orar, não importa, importa que é muito bom, faz bem, traz verdadeiramente o reino de Deus para aquele lugar onde ali está sendo reverenciado o nome do Senhor em oração, e entramos no mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é real, ainda que muitos digam que não creem em Deus, e ele respeita, mas ele é aquele que de forma tranquila, que com essa forma, em forma de paz, porque ele é a nossa paz, e ele vem trazer paz onde ele chega.
até quando há uma guerra, mas onde Jesus está, tem paz, porque Ele é a própria paz. Amém? E Jesus, Ele ensina com as suas atitudes, com os seus gestos de amor, com a clareza no falar, no agir, no transmitir as riquezas do reino de Deus. Ele é simplesmente assim, é puro amor. E Ele ensina com corpo, alma e espírito, porque Jesus aqui, enquanto está na terra com os primeiros discípulos, Jesus, Ele vem dessa forma, 100% homem, mas sem nenhum pecado, 100% Deus. E Ele vem na forma de homem, com corpo, alma e espírito. Jesus Cristo, que sofre as maiores dores, Jesus Cristo que sofre as maiores ameaças, Jesus Cristo que sofre tudo aquilo de ruim, de negativo que homem algum sofreu aqui na terra, principalmente por causa da sua bondade, simplesmente por não pertencer a este reino, mas trazendo um novo reino para mostrar, para ensinar, para ser o caminho a conduzir, a mostrar que Ele é o caminho e que só por esse caminho se chega ao reino de Deus. E Jesus aqui, Ele toca os corações com as suas atitudes. E quando os discípulos olham para Jesus e o tempo todo Jesus está ensinando, dormindo ou acordado, não importava, Jesus era aquele que oferecia aos discípulos uma força tamanha, um encorajamento. Jesus Cristo era aquele que, enquanto estava aqui com seus discípulos, eles poderiam estar vivendo as situações mais difíceis que fossem, mas eles queriam sempre despertar Jesus para que Jesus pudesse resolver, porque só Jesus tem condições de dar ordem ao tempo, ao vento, ao mar, às lutas, às batalhas, os enfrentamentos contrários. Só Jesus poderia trazer para eles o descanso, só Jesus poderia trazer a paz no meio das lutas, das dificuldades. Só Jesus. E Jesus vem assim, o tempo todo ensinando com a sua própria vida, como Ele está ensinando a nós agora, nesse momento em que estamos de posse da sua palavra. E Ele nos faz nos sentarmos aqui diante de você, não importa o que você esteja fazendo aí agora, não importa onde você esteja, não importa que você esteja na rua, que você esteja dentro da sua casa, que você esteja no presídio, que você esteja no hospital, que você esteja numa condução, que você esteja nos ares, no avião, não importa. A palavra de Jesus chega até a você porque Ele é a palavra. Ele é a palavra que transforma, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que acalma, palavra que é pacificadora, palavra que gera vida onde há morte, palavra que ensina a orar, palavra que ensina o acesso direto ao Pai. E assim, Jesus, Ele responde aos discípulos com muita tranquilidade, porque diz aqui que Ele estava a orar num certo lugar, quando Ele acaba, lhe diz um de seus discípulos. Porque discípulo é discípulo, não precisa nem dar o nome do discípulo, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados, passa a ser um desses discípulos, passa a ser um daqueles seguidores de Cristo. E Ele, por onde Ele passa, Ele chama discípulos. E hoje Ele continua passando através do seu Espírito Santo, que Ele deixou aqui
para que estivesse conosco o outro Consolador, para que estivesse conosco até a consumação dos séculos. Portanto, Ele está aí agora contigo, Ele está comigo e Ele está nos ensinando nesse momento a como nos procedermos diante dos céus. Amém? Eu posso ouvir um amém? E aqui, Jesus Cristo, de forma muito tranquila, Ele responde ao discípulo e Ele diz assim, no versículo 2, quando orardes, dizei Pai. Quando Jesus Cristo manda dizei Pai, Ele está trazendo aquele que é o seu Pai, o seu Pai, o Pai dele, para ser o seu Pai, para ser o meu Pai, para ser o Pai dos discípulos. Ele oferece esse Pai. É lindo demais, porque você simplesmente, você não vai falar com uma pessoa qualquer, mas você vai se dirigir ao Pai, como Ele ensina. Eu fico imaginando a forma gloriosa de Jesus ensinando. Quando você for orar, ou quando vocês forem orar, dizei simplesmente Pai. Como aproxima a palavra Pai. Nós sabemos de todo o significado e toda a simbologia da palavra Pai. E aqui, Jesus, Ele nos conduz ao Pai, nos ensinando a como nos dirigíamos a Ele. Pai. E aqui Ele vem trazendo. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Jesus, Ele se coloca como o próprio modelo de oração. Porque muito mais do que lermos aqui na palavra, nós estamos agora diante do grande modelo de oração. Porque os discípulos, eles não estão aprendendo somente naquilo que Jesus está verbalizando, porque Ele já é o Verbo vivo e encarnado, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Ele estava antes da fundação do mundo, antes da fundação de todas as coisas existirem. Ele já estava e Ele era o próprio Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Vamos reverenciar a esse Pai. Então, portanto, Ele fala que é para falar Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É reconhecendo a grandeza de Deus e pedindo a Ele, não de forma qualquer, mas é importante saber que Ele é santo. Ele é santo. Amém? E precisamos sermos santos como Ele é santo. Se temos a oportunidade dada por Jesus Cristo de nos dirigirmos até a Ele, essa santidade ela vem sobre nós, que estamos nesse mundo, mas que não pertencemos a Ele. Amém? Porque a própria palavra de Deus se refere àqueles que estão nele e que creem no seu nome, que são chamados filhos de Deus e que chamam a Deus de Pai, por esse reconhecimento paterno legítimo trazido por Jesus Cristo, precisa saber que é um cidadão dos céus. Andamos nesse mundo, mas não fazemos parte dele, a partir do momento que agora pertencemos ao reino de Deus. Entendes tu isto? Então é assim que precisamos saber, porque agora nós temos o contato com o reino de Deus. Portanto, agora, esse mundo espiritual, ele está nos habilitando a estarmos diante do Todo-Poderoso. Amém? Onde exige reverência, exige santificação. Amém? Porque a própria palavra dele diz, sede santo como eu sou santo. Amém? E aqui Jesus vem trazendo dessa forma clara e objetiva. É somente se dirigir ao Pai e falar Pai.
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Dá-nos cada dia nosso pão cotidiano. E nós sabemos que o pão cotidiano representa esse alimento diário. E porque Deus se refere à palavra pão, e sabemos que é um dos significados, uma das simbologias de Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Se nós alimentarmos somente a carne cada vez mais, ela pede mais alimento carnal, mas o Espírito, o nosso Espírito ligado com o Espírito Santo de Deus, precisa ser alimentado. E para receber o alimento, essa ligação com o Espírito Santo de Deus, que alimentando o espírito que está forte, mas a carne é fraca. Então, a carne precisa ser mortificada para que o espírito ganhe vida nesse corpo, cada vez mais a vida de Deus. Nós não somos só corpo e espírito, porque a carne pede o alimento carnal. A alma, ela precisa receber esse equilíbrio, porque, na verdade, o espírito, depois que Deus nos recolher, ele volta para Deus. O corpo, ele volta ao pó, mas a alma, como ficará? Nós precisamos saber que existem dois caminhos e precisamos escolher este caminho aqui, através daquilo que recebemos de Deus como orientação através de Jesus Cristo, para que nós possamos saber que um dia estaremos com Ele para sempre no reino de Deus. Amém? E as nossas almas, a alma humana, ela tem a necessidade de algo para suprir uma carência, porque é como se ficasse sempre faltando algo. E o único que pode preencher esse sentido no mais profundo da palavra, no humano, somente a palavra de Deus, ela tem a condição de preencher esse vazio existencial na alma humana, porque ela tem sede de algo. E este algo, muitas das vezes, fica inconsciente até que a palavra de Deus entre no coração. E uma vez a palavra de Deus entrando no coração, vem um suprimento que até então era desconhecido pela alma. Porque se não vem de Deus e a alma entenda essa necessidade de Deus, o corpo domina. E o domínio do corpo está ligado ao pecado. Por isso, Deus, Ele, através de Jesus, Ele chama as almas ao arrependimento, para que possa estar preparada para um dia, quando Jesus descer nos ares para buscar a sua noiva, a sua igreja, a todos aqueles que, desde os primeiros homens, as primeiras mulheres que entenderam o reino de Deus e aceitaram o reino de Deus para si e foram chamados filhos de Deus, esses vão formando a igreja aqui na terra que vai subir. E a vinda de Jesus, ela está muito próxima. Os prenúncios de sua vinda estão aí. Para quem quiser ver no dia a dia, os tempos estão se abreviando.
nós muitas das vezes ficamos abismados e não é simplesmente uma só pessoa ou outra que fala. Se você observar, várias pessoas falam a mesma coisa. Como está passando rápido. O ano começou ontem, já está terminando. O mês começou ontem, hoje o mês já está acabando. E assim nós vamos ouvindo. Nós vamos ouvindo a respeito de rumores de guerras. Nós vemos que as famílias estão se desintegrando. Estamos vendo lutas de pais para filhos, filhos para pais. Um desentendimento muito grande entre os casais, as famílias, e Jesus Cristo é aquele que ele vem para unir. Jesus é aquele que vem para trazer paz. Ele traz paz dentro daquele que crê em seu nome. Porque a palavra de Deus, se nós ao olharmos na íntegra, diz que Jesus, ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer dissensão entre os homens. Mas por que a palavra de Deus diz? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela confronta as coisas do mundo. E uma vez Jesus vindo com os ensinos do reino de Deus, o mundo recebe de uma forma que fica oposto. Oposto os ditames do mundo. Entendes tu isto? Então, Deus, ele é Espírito, ele é santo, ele é puro, e ele quis fazer com que o homem pudesse conviver dessa forma com ele, tendo acesso a ele, ao homem, todos os dias, e que todos os dias o homem e a mulher pudessem estar diante dele para dialogar. Amém? Posso ouvir um amém? E uma vez dando ouvidos a Satanás, e o véu agora fazendo uma separação, não tendo mais condição o acesso a Deus, Deus envia seu Filho para que seu Filho, que é a grande promessa da palavra de Deus, Jesus Cristo é a essência da Bíblia, da palavra de Deus. Ele é o libertador. E Deus envia Jesus Cristo para que Jesus Cristo, derrotando o inferno, derrotando a Satanás, derrotando e vencendo a morte, Jesus Cristo, nesse momento, o véu, ele é rasgado de alto a baixo, e agora vem de novo Jesus, ele é o acesso a Deus. E uma vez Jesus dando esse acesso ao Pai, nós temos a oportunidade de abrirmos as nossas bocas e falarmos com Deus em oração. É isso que ele está ensinando para nós. Jesus, esse modelo para se chegar até a Deus, esse acesso, esse caminho, ele nos ensina também a como nos dirigirmos ao Pai. Porque uma vez esse elo foi quebrado e Jesus vem para restituir aquilo que ficou, foi feita uma fenda, o acesso foi quebrado, e Jesus vem para fazer essa ligação do homem com Deus. Então, esse grande amor de Deus, agora trazendo Jesus Cristo e nos ensinando a várias e várias gerações que já vieram antes de nós e outras que virão até a vinda de Cristo para retirar a sua igreja daqui da terra e levar para estar diretamente, eternamente com Ele no reino de Deus. E o reino de Deus é trazido por Jesus Cristo para nós, para que nós possamos experimentar deste amor e sabermos o quão é importante termos essa ligação com Deus, porque tendo ligação com Deus, não recebemos as contaminações
do mal, porque o tempo todo são dardos inflamados do maligno, que o tempo todo tenta nos acertar para nos tirarmos dessa presença maravilhosa que é a presença de Deus, até para tentar nos atrair com engodos, com enganos deste mundo. Ele tentou fazer isso com Jesus Cristo. Que dirá nós? Imagine, mas Jesus Cristo é esse que com o seu amor, com o amor de Deus, ele vem para nos dar esse acesso ao Pai. E quando nós estamos enxertados com esta palavra, a palavra do eterno Deus, nós não nos contaminamos com as coisas desse mundo e ainda que venhamos a nos contaminar, porque nós não estamos só em espírito, mas também na carne, nós precisamos dar vazão ao Espírito Santo, nos trazendo alento para as nossas almas, acalmando o nosso ser, nos iluminando e nos aperfeiçoando com a sua palavra, nos instruindo. A primeira coisa que a palavra de Deus traz para nós é uma calmaria, porque dentro de nós toda essa revolução, essa explosão emocional que acontece normalmente no ser humano, a palavra de Deus, ela entra em nós, ela nos quebranta, porque nos faz reconhecer que em nós não há mérito nenhum. A palavra de Deus dentro de nós nos faz ver as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados. E a palavra de Deus, ela vem para nos lavar e nos limpar. E aí, esse emocional, ele vai sendo trabalhado por Deus. Nós passamos a ter novas atitudes, aquilo que sai de nossas bocas. As palavras, elas aproximam a cada dia mais a forma verbal de nos expressarmos, fica muito próximo daquilo que Jesus traz do seu reino. Porque a palavra de Deus, ela faz com que haja em nós uma prática diária. E aí, esta prática, ela vai nos doutrinando, ela vai nos instruindo a tal ponto que nos habilita. Quando nós vamos expressar aquilo que sai das nossas bocas, não simplesmente sai das nossas bocas, mas agora o contato do nosso espírito com o Espírito de Deus e a alma abatida, quebrantada, deixa que o que é de Deus prevaleça e permaneça. É assim. Parece que é loucura para o mundo. Paulo expressa assim, que a pregação do Evangelho parece loucura, é loucura para o mundo, mas para nós que estamos em Cristo é poder de Deus, é poder de Deus. Você percebe que alguma coisa muda no momento em que nós estamos trazendo a palavra de Deus e que estamos em contato com a palavra de Deus, verdadeiramente o reino de Deus desce, porque há uma modificação no ambiente. O ambiente, ele se torna mais calmo. Vem uma paz e uma tranquilidade que o mundo desconhece, para que possamos entender e compreender só através da palavra de Deus, que nos faz com que o reino de Deus desça sobre nós e que nós possamos agora ter essa linguagem dos céus. Não vem de nós mesmos, é o Espírito Santo de Deus que comunica em nós, comunica com o nosso espírito e agora traz essa capacitação dos céus para as nossas vidas. Então agora, dessa forma, nós podemos chamar a Deus Todo-Poderoso de Pai. Nós poderemos reverenciar ao seu nome, entendendo por que nós estamos reverenciando.
Nós precisamos pedir a Ele que desça o seu reino, e nós entendemos porque nós podemos pedir a Ele que desça o seu reino. Porque a nossa linguagem agora ela é própria dos céus, ela é própria do reino de Deus. É isso que Jesus vem ensinar aos discípulos, a mim e a você, a cada um de nós, a termos esse acesso. A oração é a forma mais bonita de estarmos conversando com Deus Todo-Poderoso, que aparentemente, humanamente, seria impossível, mas que Jesus vem e nos dá o acesso. Quando você está em oração, seja o momento mais difícil da sua vida que for, você não tem, humanamente falando, você não tem o que fazer, mas você sabe que você pode dobrar o seu joelho e falar com Deus. Você sabe que no desespero de tua alma, onde você estiver, ainda que você nem acredita, como muitos que não criam no nome do Senhor Jesus, mas que um dia eu tenho ouvido por diversas vezes que não criam na palavra de Deus e pegaram a palavra de Deus para confrontar o próprio Deus e achar alguma falha, algum defeito, mas são princípios milenares, não tem como encontrar falha na palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível. Não tem como. Os escribas e os fariseus tentavam fazer com que Jesus Cristo caísse em armadilhas de palavras sorrateiras. Mas Jesus, ele sempre tinha uma palavra, e essa palavra que está aqui agora, ela é a mesma, ela não mudou, porque Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele nunca mudou e nunca mudará. E o propósito da palavra, ela se mantém íntegra. Jesus, ele vem para cumprir o que Deus mandou fazer, e Deus, ele zela pela tua palavra, ele vela pela tua palavra. Deus, ele não se contradiz na sua palavra. Então, uma vez que lá nos céus, onde o inimigo de nossas almas, Lúcifer, foi um anjo de luz, e ele tentou ser igual a Deus, competir com Deus, e portanto ele foi retirado dos céus e jogado para os confins da terra, para baixo, né? E ele levou uma parte dos anjos dos céus com ele. E Jesus Cristo, ele traz Jesus para mostrar que Jesus venceu a morte, que Jesus é o libertador, e é por amor que Jesus venceu, para que nós pudéssemos ter esse acesso direto a Deus. Então ele não contradiz a sua palavra. Jesus, ele jamais terá palavras contrárias, palavras ofensivas. Mas a palavra dele não é com o inimigo, a palavra dele é conosco, que o Pai enviou para que nós pudéssemos ter o acesso ao Pai, e ele nos livra do mal. Ele nos livra do mal, porque ele quer livrar as nossas almas do mal, do inferno, para a sua maravilhosa luz. Ele quer nos conduzir diretamente para Deus, através da oração. Esse é o caminho, porque agora você não precisa de intermediários. Entendes tu isto? Antes, os sacerdotes, eles precisavam fazer isso por nós. Os sacerdotes precisavam, uma vez no ano, estarem indo no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, para estarem levando os pecados até a Deus, os pecados dos homens. Mas eles também, eles não eram como Deus, Jesus Cristo, sem pecado nenhum. Entendes tu isto? Então, e era uma vez por ano. Só que Deus, quando ele envia Jesus Cristo, ele envia para ser o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que perdoa os pecados.
Ele não é aquele que ele precisa agora simplesmente ser aquele que vai levar os pecados de Deus, do povo a Deus. Ele mesmo, ele é aquele que está apto por Deus para perdoar os nossos pecados, uma vez que nós reconhecemos que ele é Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, e Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, é aquele que veio para nos salvar. Não sei porquê, a palavra de Deus me leva dessa forma, ela não é minha, eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, e é Ele quem me dirige dessa forma para falar contigo assim. Porque quando me sentei aqui, eu não sabia como estaria trazendo a palavra, eu só sabia que Deus, ele me mostrava que Jesus Cristo, ele é o maior modelo de oração. Ele é o próprio modelo de Deus em oração, porque Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, só Jesus Cristo pode nos dar o acesso a Deus em oração. Amém? Posso ouvir um amém? Estou aqui sentindo a presença de Deus tomando conta do meu ser para trazer para você aquilo que não é meu, mas que Ele coloca na minha boca para transmitir a você. Amém? Que a importância da oração, a importância das tuas orações serem alcançadas pelos céus, é preciso primeiramente reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que o que Jesus fez por nós, ninguém faria. Ele nos livra das garras do mal e Ele nos dá o poder de recebermos a salvação e termos acesso direto ao Pai, eternamente. Amém? Ele é o caminho, Ele nos conduz aos céus. E agora, nesse momento onde nós estivermos, nós temos o acesso ao Pai, ainda aqui, nessa terra. Amém? Porque depois da morte, segue-se o juízo, diz a palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer Jesus aqui na terra. E nós precisamos atrair o reino de Deus para nós, para que nós possamos estarmos vivendo aqui na terra, mas já conhecendo o reino de Deus. E quando chegarmos lá, nós reconheceremos e veremos aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram. É o que Deus tem preparado para nós, é aquilo que nunca chegou ao coração do homem, mas é o que Deus tem preparado para nós. Amém? Em nome de Jesus, continue em oração na sua vida, orando a Deus em todo momento, em tudo que fizeres, porque se queres alcançar os céus com as tuas petições, com as tuas orações, renda ao Pai a adoração que Ele precisa. Quando Jesus aqui traz e Ele ensina aos discípulos, Ele mostra para os discípulos na prática que Ele sempre estava trabalhando para o Pai e o tempo todo o reverenciava, o tempo todo Ele estava em obediência, o tempo todo Ele estava em adoração ao Pai com a sua vida. É assim, é nos rendendo ao Senhor com aquilo que temos de melhor. Amém? É assim, é dessa forma. Não precisa ser repetições, palavras repetitivas, mas são aquelas palavras que, quando nós reconhecemos a Deus como Pai, quando nós nos rendemos a Ele e reverenciando o seu nome, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, porque nós desejamos. Imagine, antes de pedirmos alguma coisa, o Senhor nos ensina que, além da oração a Deus, nós precisamos desejar que o reino dele venha até a nós. Olha que tremendo. Amém? Posso ouvir um amém? E aqui, já estamos terminando, mas lembrando a ti, as tuas orações têm alcançado os céus? Agora estás sabendo de que forma, porque o nosso Jesus, através do seu Espírito Santo, traz para nós como alcançarmos aos céus
com as nossas orações. Quando nós reconhecemos a paternidade de Deus em nós, através de Jesus Cristo, agora nós, diante do Senhor, nós sabemos que Ele é o Deus Altíssimo. Então, a Ele a honra, a glória e o louvor, e desejando receber o seu reino, que venha até a nós. Aí, o que vamos pedir? Nós não sabemos, porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos como convém orar, mas é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda e que intercede por nós com gemidos exprimíveis e leva a Deus as nossas petições. Amém? E aqui, Jesus, ele diz ainda no versículo 3, pedindo a Deus que quando agora, depois que pedirmos que o seu reino venha sobre nós, agora pedindo a Ele, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, como nos lembramos que nós estávamos falando anteriormente, que o pão vivo que desceu dos céus, tem a simbologia de Jesus Cristo. Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o nosso alimento e nós precisamos nos alimentar desse pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? E o que acontece? Como nós temos o corpo, a alma e o espírito, para que nós possamos sermos alimentados de forma, recebendo de Deus esse pão cotidiano, que essa provisão dos céus, nós recebemos agora esse alimento através do nosso espírito, o Espírito de Deus com o nosso espírito para a nossa alma, trazendo agora essa cobertura espiritual para nos alimentarmos de forma espiritual. Entende tu isto? E ao mesmo tempo, quando fala desse pão cotidiano, essa provisão diária, essa provisão que o Senhor nos dá a cada dia, porque enquanto estamos aqui nessa vida terrena, nós precisamos também de nos nutrirmos de alimentos também materiais, nós precisamos de nos abastecermos de coisas que o corpo físico precisa e daquilo que precisamos para nos mantermos abrigados no lugar que sirva de moradia. Nós precisamos todos os dias de um mantimento diário. Então, tudo isso, automaticamente, o Senhor provê a nós, provê para nós, nos dá condições através dos nossos trabalhos, através de recursos que o Senhor, Ele nos faz dar. Ele nos dá a capacitação para que possamos ter a inteligência necessária para aquilo que vier nas nossas mãos, termos condições de realizar. Mas tudo isso, se não for Deus, nós não conseguimos, porque a palavra dele diz que sem mim nada podereis fazer. Então nós precisamos da capacitação diária do Senhor. Nós precisamos todos os dias das provisões dos céus para as nossas vidas. Amém? Porque tudo que existe porque vem dos céus. Porque quem criou todas as coisas foi Deus. Amém? Então, tudo que existe porque veio dele mesmo, de Deus. Amém? Todas as coisas existem e subsistem por causa dele. Que por ele, para ele e por ele, são todas as coisas, a ele a glória. Amém? E aqui, ele agora por último pede: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que
nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Você percebe que aqui o Senhor, Ele traz para nós, através de Jesus Cristo, um ensino que é importante, essa questão de perdoarmos. O perdão, ele traz para nós uma liberdade. Quando nós perdoamos ao outro, nós limpamos os nossos corações de algo que dentro de nós é tirado um pesar, algo que maltrata, porque a falta do perdão angustia, faz mal, traz doenças psicossomáticas, doenças que somatizam-se dentro de nós. Mas Deus, Ele é aquele que Ele quer gerar em nós o tempo todo saúde, vida, dele mesmo em nós. E aí Ele quer tirar em nós todas as impurezas, tudo aquilo que está de ruim dentro de nós. E a falta de perdão acaba com o ser humano, destrói o ser humano. Então o Senhor quer que, para que as nossas orações cheguem até a Ele, com o reino dEle até a nós, e Ele trazendo todas as provisões diárias, nós precisamos perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Nós precisamos perdoar qualquer que nos ofende, qualquer palavra que venha sorrateira para nós, de forma que traga o mal-estar a princípio, mas que possamos entender que o mal existe e muitas das vezes, se qualquer um de nós, se não estivermos enxertados da palavra de Deus, nós também podemos ofender aos outros. Então, portanto, nós precisamos todos os dias perdoar todos aqueles que nos fazem mal. O próprio Jesus, ele diz que amar aos nossos amigos é muito fácil, porque são amigos, mas ele pede para amar os nossos inimigos. A palavra de Deus trabalha em nós o amor. Jesus Cristo, quando ele vem com a sua graça imerecida, e ele vem trazendo para nós, resumindo as leis, os 10 mandamentos em apenas 2, ele diz que é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem cumpriu, cumpriu toda a lei. E ele ainda diz que um novo mandamento vos dou, para amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? E ele diz que assim reconhecerão que sois os meus discípulos. Teve alguém que já sofreu tanto aqui na terra, sem ter culpa de nada, sem pecado nenhum, e recebeu as piores pancadas que alguém possa ter recebido, os piores desaforos, os piores maus-tratos, como Jesus Cristo, e no entanto, quando chega lá no momento onde ele é crucificado, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Que linda demonstração de amor na sua pura essência. E ele nos ama dessa forma, quando muitas das vezes ele vem, ele oferece para nós a sua palavra e muitas das vezes nós recusamos. É assim que acontece. Vale a pena ouvir a Jesus, vale a pena ter uma vida de oração, para que nós possamos conhecer a cada dia mais os mistérios que estão em Deus e que Ele quer trazer para nós e nos esclarecermos com a nossa ligação com Ele. E a vida de oração traz isso. A vida de oração santifica. A vida de oração nos conduz a Deus. A vida de oração nos faz termos intimidade com Deus. A vida de oração nos faz sermos parecidos com Ele. A vida de oração nos enxerta de amor e nos faz ver ao outro, ainda que nos maltrate, com amor. Amém? E aqui, já terminando, ele diz que nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal.
livra-nos do mal. O que Deus envia Jesus para fazer é nos livrar do mal, porque se nós não temos acesso a Deus através de Jesus, para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tens a palavra da vida eterna. Pedro responde a Jesus, quando ele pergunta a Pedro, a pergunta aos discípulos, quem era ele? E aí o Espírito Santo orienta a Pedro a falar. Amém? Que Jesus dá a oportunidade de irem procurar o que quisessem procurar, ou irem para onde quisessem ir. Jesus ali está experimentando o discípulo, né? Mas ele diz, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Amém? Posso ouvir um amém? A partir de hoje, que possas estar tendo uma vida de oração diferenciada. E você que não tem esse hábito, passe a ter, porque conhecerás muito mais a Deus e verás o fundamento desta palavra que está em Jesus Cristo, na sua essência. Amém? Posso ouvir um amém? Viva com Deus, ainda aqui na terra, acessando a Ele. Jesus veio nos dar esse acesso. Não perca esse acesso por nada de sua vida, porque dinheiro nenhum compra o acesso diretamente com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue cuidando de você, que Deus continue cuidando de ti, que Deus continue a cada dia mais acendendo essa chama que está querendo apagar, essa chama até que um dia conheceu esta palavra e que viveu essa palavra no primeiro amor e que desejou tanto e que viveu dias e dias de fartura, de alegria no Espírito Santo por causa dessa palavra e depois ficou perdida, porque os embaraços desse mundo te tirou essa chama. Você que nunca experimentou essa chama, desse amor, dessa sede de ter essa vida com acesso direto ao Pai através da oração. Ele te chama, vem filho meu, eu quero te chamar de filho e eu quero que você me chame de pai, porque eu quero te revelar os meus segredos. Amém? Posso ouvir um amém? Olha, estamos falando de oração. Vamos entrar agora em oração? Rapidamente, soberano Deus e eterno Pai, aqui está esta vida, Pai, que está até este momento aqui, ouvindo, Senhor, não simplesmente a Sueli Arcanjo, eu não tenho condições nenhuma, mas que ouve a Ti, Senhor, a Tua voz através da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta vida. Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje, Pai, ó Deus, que, Senhor, através do quebrantamento deste coração, Pai, ó Deus, que, Senhor, a partir de hoje, que esta vida possa experimentar o novo do Senhor. O novo, Senhor, ó Deus, e conhecer verdadeiramente esse reino que o Senhor tem para oferecer, Pai, neste momento que desce sobre a vida dela. Senhor, repreende todo o mal, tira, joga por terra, Pai, em nome de Jesus, todo engano, Senhor. Ó Deus, que, Senhor, ó Deus, o mal tem trabalhado para destruir esta vida. Senhor, em nome de Jesus, salva, cura, liberta, Senhor, ó Deus, a esta vida, Senhor, ó Deus, se ela já recebeu a Tua salvação, que ela seja, Senhor, tomada de um poder, Senhor, ó Deus, vivifica, Senhor, em nome de Jesus, Pai, renova, Senhor, e que, Senhor, a cada dia mais a experiência contigo seja muito mais profunda, Pai, ó Deus, que ela venha, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, acessar os céus, como nunca, Senhor, antes conseguiu fazer, Pai, porque a Tua palavra entra hoje de outra forma na vida dela. Abençoa este homem e esta mulher, Pai. Ó Deus,
traz cura, libertação, traz, Senhor, renovo. Senhor, realiza os sonhos se estiverem em conformidade com a Tua palavra. E, Senhor, que possas entender, Senhor, ó Deus, que o Senhor sempre tem coisas melhores para ele e para ela, Senhor. Assim te pedindo e te agradecendo, com perdão dos meus pecados, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebas, seja cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. Olha, posso ouvir um amém? Se inscreva no canal, dê um like, curta, compartilhe. E você que está aí e que ainda não se inscreveu no canal, este é o momento, ó. Se inscreva, viu? Para que o youtuber possa entender que uma vez você gostando e todas as vezes que chegarem mensagens novas até a ele enviará diretamente para você. Deus conhece o seu endereço. Não esqueça disso. Ó, um abração. Deus te abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus. A paz. Posso ouvir um amém? A paz.